No programa de hoje, vamos conversar com a Nádia Somek. Ela é presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. E conosco vai falar sobre as principais pautas desse conselho tão importante, que tem abrangência nacional, e ainda sobre algumas novidades previstas para esse ano de 2023. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, Nádia Somek. Obrigada, Robson. Olá a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que a senhora apresente, para quem ainda não conhece, o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Obrigada, Robson. Nosso conselho é jovem, ele saiu do CREA, nós estávamos juntos com engenharia, agronomia e outras profissões, mas nossa pauta é específica. Ele tem 11 anos de consolidação e nós, na nossa gestão 21-23, a gente está focando, como é a nossa missão, de proteger a sociedade brasileira. E como é que a gente protege a sociedade brasileira? Colocando mais arquitetos para produzir edificações e cidades. E, para isso, a gente criou o programa Mais Arquitetos. Por quê, Robson? Pasme, 82% das edificações no Brasil são feitas sem arquitetos e sem engenheiros. Então, muito péssima qualidade das nossas edificações, então a gente está trabalhando nesse programa Mais Arquitetos, para ter mais qualidade. E para isso a gente fez, junto com as outras entidades, um manifesto. Em maio nós lançamos isso para os candidatos e estamos monitorando agora com o governo federal como é que a gente cria melhores condições para a sociedade. Para isso, a gente tem também a constatação que 25 milhões de moradias são precárias no nosso país. Então, isso é muito grave para nós arquitetos, e a gente pode contribuir, porque desde 2015 o Conselho promove o que a gente chama de ATIS, Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social, e temos recurso para isso. 2% do nosso orçamento vai para melhorar a vida da população mais pobre que não tem condições. E na pandemia, você viu que tinha gente que não tinha nem banheiro. No Rio Grande do Sul, tem um programa do CAL Rio Grande do Sul, nenhuma casa sem banheiro. Você já pensou? Na pandemia não tem nem onde lavar a mão? E mais escandaloso do que a pandemia, né? Nós estamos em 2023 e essa ainda é uma realidade no Brasil, uma realidade lamentável, né? Como a senhora falou, de fato é importante, né, mais presença de arquitetos, urbanistas nessa área tão importante nas construções residenciais, tanto para a questão de não só em relação à ambientação, à aproveitação melhor dos espaços de uma maneira mais confortável, né? Hoje em dia as residências e os comércios estão em tamanhos cada vez mais reduzidos e você tem que fazer literalmente mágica para aproveitar esses espaços. E ainda assim nós temos um fator muito importante que é o seguinte: no meio de toda essa situação que a gente está vivendo, nós sabemos que tem aqueles que teriam até condições de contratar um arquiteto e de repente não consideram a possibilidade, mas a grande maioria das pessoas talvez não tenha realmente essa condição de contratar. Daí a importância de se pensar até como uma questão social, não é verdade? Exatamente. Então, nós podemos pagar a contratação de projetos de arquitetura para melhorar casas dos mais pobres. E isso é já previsto em lei desde 2008, revisto em 2015. A população tem direito a pedir melhorias nas suas moradias. E, para isso, nós estamos necessitando, e estamos visitando todos os ministérios, estamos vendo desde a gestão passada, estamos tentando sensibilizar
o governo federal e os municípios, que isso precisa constituir uma política pública nacional, mas que tenha ramificação nos municípios. E então a gente está nessa cruzada e estamos visitando os municípios. Já tínhamos com o Ministério do Desenvolvimento Regional um acordo de cooperação para capacitar os arquitetos para fazer esse tipo, porque nós estamos percebendo que nossas escolas ainda formam arquitetos para ganhar prêmio Pritzker, né? Nós somos bons de ganhar prêmio Pritzker, de fazer arquiteturas maravilhosas, mas o que a gente precisa, e aí vamos dizer para todos que fizemos um censo, e a maioria dos arquitetos ganha até 3 salários mínimos. E a maioria também, 55%, trabalha com arquitetura de interiores. Então, nós achamos que se tem 82% das moradias feitas sem arquitetos, nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho de convencimento da sociedade que nosso trabalho não é caro, não é só para pobre, não é só para riquíssimo, é também para a classe média. Porque se você for reformar a sua casa, Robson, você vai pôr assim, quero reformar minha casa. Aí te dão indicação de pedreiro. Não, está errado. Você vai gastar mais, vai ser mais complicado, não vai ter um planejamento da sua obra e não vai ter a perspectiva daquilo que era também uma discussão que você queria fazer, da acessibilidade nas cidades. A acessibilidade nas cidades requer um olhar dos prefeitos, um olhar no plano diretor, que não está acontecendo. Sem dúvida, né? E como nós falamos no início da entrevista, né, uma coisa é inclusive o planejamento da construção de casas, de habitações, de escritórios. Outra coisa é a ambientação interna para aproveitar de uma maneira melhor cada espaço, cada centímetro quadrado, que custa cada vez mais caro, e o tamanho é cada vez mais reduzido do que se recebe das construtoras para morar ou para trabalhar. E há também um olhar para fora daquela unidade residencial ou comercial, ou seja, é a vivência coletiva, a vivência em cidade, a vivência nos estados, no país. Então, que planejamento urbano se pretende fazer para que a gente não more dentro de um caos, né, sem planejamento, por onde passam as ruas, o tamanho, o gabarito das construções? Então, há uma série de discussões e me parece que o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo também atua nessa área, não é assim? Sim, então, nessa perspectiva, os planos diretores têm que buscar o melhor lugar de moradia para a população. Então, como as áreas mais baratas são as áreas irregulares de serem ocupadas, ilegais de serem ocupadas, o que que a gente vê cada janeiro? Quando dá essas chuvas que deram aí na Bahia, que deram no Nordeste, que deram, está dando hoje na Raposo Tavares, está dando em tudo quanto é lugar. Franco da Rocha, ontem, não construíram as casas. O ano passado teve um desastre ambiental. Por quê? Porque a população foi ocupando, porque não tinha lugar de moradia em áreas regulares, aí elas ocupam os morros e aí dá aquela chuva, desaba tudo e morre a população. Então, é nosso dever dos arquitetos, sinalizar aos prefeitos, por isso que precisa de uma política nacional, pensando como proteger moradia para a população mais pobre em áreas que são passíveis de serem regulares, que não vão desabar em qualquer chuvinha que acontece, não é qualquer chuvinha. As mudanças climáticas são bem importantes também. Nós estamos passando por mudanças climáticas, o nível de chuva está surpreendendo todo mundo, e aí pessoas que moravam há 10, 20 anos em áreas de risco agora estão despencando. Então, nos planos diretores, nós podemos interferir no nível municipal. Pode e deve, sem dúvida, né? E é interessante que há duas perspectivas aí, há duas situações distintas, né? Uma que é de situações de extrema pobreza, vulnerabilidade social, que leva algumas pessoas, né, a serem obrigadas a se instalarem de maneira precária em determinadas áreas de risco,
E há, por outro lado, especulação imobiliária através que buscam o lucro muitas vezes exacerbado nesse nível de capitalismo selvagem que a gente vive, né, que às vezes tenta ofuscar a discussão da responsabilidade com o meio ambiente, dizendo que isso é excesso de ambientalismo, que os ambientalistas não querem deixar a construção civil, que não querem deixar as pessoas gerarem emprego e renda, né? E aí depois a gente vê reportagens na televisão que às vezes até eu começo a rir, me assusta de ainda ver isso. Às vezes você vê narração do repórter, tipo o seguinte, mostra aquela cena daquela água passando por cima das casas, assim, e o rio invadiu as casas, o rio que encheu, né? E o rio invadiu as casas. Ora, o rio invadiu as casas e as ruas, ou na verdade, ao contrário, nós tivemos as casas e as ruas invadindo um curso natural dos rios que momentaneamente não estava sendo exposto naquela ocasião, não é? Você está certíssimo, as ocupações são nossas, e aí o Conselho quer sensibilizar empreendedores imobiliários, a população, que as mudanças climáticas estão ocorrendo e que nós, arquitetos, podemos ajudar a fazer projetos com sustentabilidade. Para isso, nós estamos, desde maio do ano passado também, construindo o projeto Amazônia 2040, que fala da Amazônia como foco de sustentabilidade. Aliás, nós vamos ter um encontro para definição desse projeto, das diretrizes desse projeto em Manaus, dia 8 de fevereiro, agora, semana próxima. E o que é esse projeto Amazônia? Não é só de tratar da Amazônia, é de tratar de como os arquitetos podem fazer projetos de sustentabilidade e como a população, a sociedade, os empresários precisam entender que todos ganharemos com isso. Há 3 semanas atrás, houve um programa Roda Viva que um pesquisador que foi entrevistado, o Jorge Caldeira, o livro dele está aqui, muito interessante o livro dele. O que ele fala? Ele mostra Brasil, paraíso, qual é o mapa. título? Brasil, Paraíso Restaurável. Restaurável. Ele começa o livro dele, ele começou a entrevista mostrando a importância do Brasil como lugar de investimentos. Então, essa questão das mudanças climáticas não é para parar das pessoas terem lucro, não é para parar o agronegócio, mas tudo pode ser feito com responsabilidade. Ele mostra que o Brasil é o lugar mais importante no mundo para a descarbonização de eventuais empresas no mundo. Então, os investimentos do mundo estão olhando para o nosso país. Então, isso é ter essa importante. pauta... Até abrindo um parênteses, né, para explicar para quem nos acompanha, que talvez não compreenda, né, é uma discussão muito importante que existe. Né? Há países no mundo que já praticamente acabaram, devastaram tudo. Né? Mas eles têm compromissos, né, nos encontros internacionais, Acordo de Paris e tantas outras coisas, eles têm compromissos de diminuir a poluição. Às vezes, alguns deles não conseguem. Então, o que é que eles fazem? Eles pagam para quem ainda tem essa possibilidade de preservar. É o que acontece com o caso do Brasil. Nós tivemos a visita recente, foi recebido pelo presidente Lula, abrindo as portas para o mundo, né, que estávamos isolados, lamentavelmente, mas recebemos o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, que chega já com a contribuição imediata de algo em torno de R$ 1 bilhão para que a gente preserve, não é? Ou seja, para que a gente preserve o que a gente tem. Né? E muita gente não entende, concluindo para deixar você seguir, mas muita gente não entende, né, que nós temos, inclusive, até rios aéreos, né? Há uma evaporação que passa pela Amazônia em vários lugares, e muita gente não entende quando acontece desequilíbrio, por que é que chove quando não deveria chover, por que é que faz tanto calor quando não deveria fazer, né? E isso mexe com o mundo inteiro, nós não estamos sozinhos, é tudo interligado, não é? Você está certíssimo. Então, nós estamos com esse projeto, temos um encontro a semana que vem. Nós, arquitetos urbanistas, temos que sensibilizar que falar em mudanças climáticas
não é parar o capitalismo. Pelo que você explicou, é justamente para poder fazer com que a produção dos bens, dos materiais, possam prosseguir, mas com um pouco mais de responsabilidade e também com a participação dos arquitetos urbanistas no projeto das edificações, na sustentabilidade das cidades, na conexão de novos espaços públicos e na perspectiva de ter mais trabalho e emprego para todo mundo. Então, a nossa sensibilização da sociedade é importante, mas nós estamos nessa perspectiva também de sensibilizar também o governo federal, e fomos também conversar com a ministra, convidamos a ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, convidamos o ministro das Cidades para o nosso evento, já confirmou o prefeito Edmilson Rodrigues de Belém, já está a única autoridade confirmada, porque Belém trabalha com essa perspectiva, está na Amazônia, vai nos receber, e o prefeito Edmilson é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, nos interessa redes, nos interessa ampliar a perspectiva de trabalho dos arquitetos urbanistas e as pessoas talvez ainda não perceberam, nós queremos sensibilizar a sociedade, o governo federal, os municípios e os planos diretores têm que ter um novo olhar para a questão ambiental. É possível lucro, é possível os benefícios de empresas, mas com responsabilidade. Nós, arquitetos, podemos trazer essa perspectiva. Sem dúvida. E aí, fora esses tópicos importantes que você relatou, Nádia Somek, né, como presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, o que mais você poderia compartilhar conosco em termos de planejamento, de perspectivas para esse ano de 2023? Você tinha dito que a gente ia falar das pessoas com deficiência. Isso, é um outro tópico importante, né? Essa acessibilidade nas cidades, nas casas, nos condomínios residenciais e comerciais, né? E eu vou conectar com a nossa primeira parte da conversa. As ODSs definem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Explicando para quem não sabe o que são ODSs. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definido pela ONU, Organização de Nações Unidas, em 2015, e especificamente para as pessoas com deficiência, que deficiência não é doença, tem pelo menos 7 objetivos que a gente pode traduzir em não exclusão dessas pessoas. Tem um jornalista na Folha que escreve sempre, o Jairo Marques, ele sempre tem um livro dele agora também, muito importante, que ele mostra que não é deficiência, que precisa incluir, e isso é um objetivo, e esses objetivos devem ser alcançados até 2030. Nós estamos muito atrasados. O Brasil está muito atrasado, são 17 objetivos de várias questões, mas especificamente nessa questão, o que as pessoas precisam ser incluídas nos espaços públicos, isso precisa ser regulado pelo plano diretor, incluídas nos espaços de moradia. Nós sabemos, nós arquitetos urbanistas, sabemos, tem até um filme que um filminho curto que mostra como o arquiteto urbanista que tem deficiência pode projetar a casa para o deficiente, não é muito complicado. E ainda, eu acho que o tripé dessa questão, o deficiente tem que ser incluído na capacitação de possibilidades de trabalho. Então, isso tudo tem que ser regulado, não é algo que cai do céu, e acho que nós, arquitetos, temos soluções. Arquitetos urbanistas para as edificações, para os espaços, nas calçadas, por exemplo, não precisa nem ir no plano diretor. Aqui em São Paulo, cada proprietário cuida da sua calçada. Cada cidade inventa alguma coisa. Não é possível.
Ninguém está pensando no coletivo. A calçada é E pública, né? Tem que seguir é um padrão. pública e a questão da acessibilidade, os governos municipais estão começando a pensar nisso, mas isso precisa ser ampliado e precisa ser atingido para a gente conseguir atender os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem outras configurações, mas essa questão de inclusão das pessoas com deficiência é essencial, porque não fica na pauta. E aí, como é que fica essas questões? Isso tudo precisa ser tratado e nós sabemos como resolver essas questões. Perfeito. Quero agradecer a Nádia Sommer, presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu que agradeço, Robson. Vamos construir um país melhor para todo mundo, sem exclusão de ninguém, com inclusão de todos e com muita responsabilidade com o meio ambiente. Obrigada, Robson. Obrigado.